um sentimento que não cabe numa amizade. Esse é o Amor e Outras Vírgulas da Jornalismo Júnior. Eu sou Diogo Silva. E eu sou Samuel Serri. Nós somos repórteres da JPress e esse episódio, do podcast mais romântico da Jornalismo Júnior, é um especial de Dia dos Namorados. Entre diversas palavras que poderiam definir o amor, há uma porque o amor que é amor a nada, mais feliz ampla e forte em si mesmo. entrega. Você se doar 100% por aquela pessoa. Alice nunca imaginou que sua amizade com Fernanda pudesse um dia se tornar uma relação tão especial assim. Tudo começou quando Alice tinha 12 anos numa aula casual de inglês. Naquela quarta-feira, que nunca acabou para a história das duas, elas se viram pela primeira vez. Um olhar diferente que nunca foi esquecido, mas nunca se falaram. Até que, numa outra quarta-feira, uma amiga em comum das duas faltou à aula. Nesse dia, Alice e Fernanda se falaram pela primeira vez, e o vazio daquela amiga foi ocupado por conversas harmoniosas, assuntos que se encaixaram como nunca antes. Era como se as duas estivessem em profunda sintonia. A partir desse momento, uma linda amizade começou. Conseguiram a segurança de conversar uma com a outra, a confidência, o conforto, o carinho. Sempre conversavam sobre a difícil vida amorosa, a mais difícil ainda a vida escolar, sobre gostos e desgostos. Alice começou até mesmo a ir à casa de Fernanda, se aproximando cada vez mais. Em pouco tempo, não tinha outro nome melhor para o que eram, melhores amigas. A confiança que tinham uma na outra era imensurável e, por causa disso, quando Alice se apaixonou pela primeira vez por uma garota, não pensou duas vezes em quem seria a primeira pessoa a saber disso: Fernanda. E Fernanda a apoiou incondicionalmente. A amizade de ambas era tão forte que era quase palpável. Alice sentiu que podia se abrir para alguém sem medo, ter o porto seguro para contar o que sentia e como sentia. Alice estava tão feliz e tão encantada com sua amizade com Fernanda que venceu a timidez e o medo de falar em público por ela. No aniversário de Fernanda, fez aquele discurso com todo o seu coração. Na frente de todos, declarou como gostava da sua amizade com ela. Mas depois disso, as coisas começaram a ficar complicadas para Alice. Fernanda era amiga daquela primeira garota pela qual Alice se apaixonou, e como uma boa melhor amiga, decidiu juntar as duas. Alice e Yasmin começaram a conversar pelo celular por vários meses, até que, num certo ano, as duas passaram a estudar na mesma escola. Começaram a se relacionar mais, agora presencialmente. Só tinham um porém. Nunca falaram de seu relacionamento para a família. Tinham medo, receio, insegurança do que os pais delas achariam de duas garotas se relacionando. Então esconderam o relacionamento por muito tempo. Até que, num fatídico dia, os pais de Yasmin descobriram tudo. A família dela era extremamente religiosa e de maneira alguma aceitaram que Alice e Yasmin tinham. Mesmo assim, Alice decidiu continuar com Yasmin, só que agora com ainda mais cautela e sigilo. Mas essa pressão toda para ninguém descobrir, esse receio e medo que pesavam toneladas, começaram a deixar Alice cada vez mais paranoica e insegura. A única pessoa que sabia de tudo isso era Fernanda. Alice era transparente como um cristal para sua melhor amiga. Não conseguia esconder nada dela. Fernanda a conhecia como ninguém. Cada detalhe, cada trejeito, cada mania, tudo. E quando Alice começou a agir de maneira estranha, Fernanda não pensou duas vezes em perguntar a ela o que estava acontecendo. Alice tentou, com todas as forças, mentir, não contar, fingir que nada daquilo acontecia, mas não conseguia esconder as coisas de Fernanda. E quando soube da história, mais uma vez Fernanda não hesitou em apoiar, aconselhar e estar sempre disposta a ajudar sua melhor amiga, porque ele conhecia ela mais do que qualquer pessoa no mundo. Foi aí que, num dia sem nome nem cor, nem harmonia nem coração, Alice e Yasmin foram descobertas, mais uma vez, pelos pais de Yasmin. E com as palavras, pesadas e afiadas como marretas e facas, destruíram, pedaço a pedaço, a relação das duas. E fizeram isso na frente de todos. E tamanho era o ódio, com tanta raiva eles vociferavam palavras malditas que ninguém teve coragem de interferir. De alguma forma, no mesmo ritmo da briga dos pais, pouco a pouco o que Alice e Yasmin tinham também foi sendo destruído. E Alice, no seu interior, também começou a desmoronar. Não demorou muito tempo para que Yasmin, percebendo que aquela situação não tinha jeito, deu o último golpe no coração de Alice e a despedaçou por completo. Cacos, fragmentos de uma alma que um dia teve a coragem e a ousadia de amar. Foi isso que sobrou de Alice depois daquele dia. Estava encoberta de tristeza, insegurança, pavor, medo de amar, medo de se entregar, medo de ser ela mesma. Mas Fernanda ainda estava lá por ela, mesmo que ela estivesse aquela bagunça. E foi como se um daqueles restauradores de museus a reconstruísse, por completo, delicadamente, pedaço a pedaço, porque só Fernanda conhecia cada detalhe de Alice para fazer isso. Nesse momento, o que Alice sentia por Fernanda não cabia mais em uma amizade. Depois do esforço, do carinho, da paciência, do ombro amigo, do cuidado de Fernanda, o sentimento
sentimento de Alice por ela não cabia mais no nome Melhores Amigas. Então Alice começou a paquerar Fernanda, na brincadeira. Mas como diz o ditado, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Fazia isso para expressar o que sentia em segurança, sem medo de ser despedaçada de novo. Mas era confortável expressar o que estava sentindo, mesmo que nem Alice tivesse se dado conta disso ainda. Porém, não imaginou que Fernanda gostava dos elogios e brincadeiras não apenas por ser sua melhor amiga, mas também porque gostava de Alice, e gostava dela mais do que como uma melhor amiga. Só que Alice ainda tinha medo, e não conseguiu dizer nada. As rachaduras do seu coração ainda impediam de expressar o que ela de fato sentia por Fernanda, mesmo que quisesse. Porque, de todas as pessoas do mundo, Fernanda era a última pessoa com quem Alice queria falhar. Mas não havia nada que o álcool não resolvesse. Em um dia, quando Alice bebeu além da conta, ela se declarou para Fernanda. Disse, dessa vez, muito mais do que falou naquele discurso de aniversário anos atrás. Assim, mesmo com medo, mesmo com traumas do antigo relacionamento, Alice decidiu que tentaria algo, pois nenhum lugar era mais seguro para o amor de Alice do que o coração de Fernanda. Foi então que um dia se beijaram pela primeira vez. Alice armou toda uma situação para beijar Fernanda. Foi num jogo de verdade ou desafio. Ali teria certeza que, se tudo desse errado, não teria passado de uma brincadeira. Mas passou de uma brincadeira, passou de uma amizade, passou de uma melhor amizade, tornou-se amor. Começaram a sair mais, se encontrar mais, dar presentes, demonstrar amor. Só Fernanda conseguia fazer Alice, uma garota que tentava se manter firme e durona, desaguar em rios de lágrimas por causa de uma música em público. Porque era isso que Alice amava, quando Fernanda cantava para ela, quando lhe dava presentes, quando se fazia presente, quando dava paz e calma a Alice em qualquer lugar. Criaram sua própria linguagem de amor. Apertavam os dedos uma da outra, 3 vezes para dizer que se amavam. Tocavam os narizes no rosto uma da outra para dizer que se amavam. Naquele amor tranquilo, não precisavam dizer nada para sentir o que sentiam uma pela outra. Alice encontrou em Fernanda o que mais merecia no mundo: confiança, coragem, respeito, paz, carinho, afirmação, dedicação. Encontrou em Fernanda alguém que sempre estaria lá por ela, por suas fragilidades e apesar de suas fragilidades. Alguém que seria verdadeiro e tentaria de tudo para lhe oferecer o melhor, desde sempre e para sempre. Alice encontrou em Fernanda o amor. Amor pra mim. Entre diversas palavras que poderiam definir o amor, há uma Porque o amor que é amor a nada, seu mais feliz amplo e significado. forte em si mesmo. Entrega. Você se doar 100% por aquela pessoa. Esse foi o segundo episódio do Amor e Outras Vírgulas, o podcast mais romântico da Jornalismo Júnior que saiu do site e invadiu as plataformas de streaming com muito amor. A apuração da história e roteiro foram feitos por mim, Samuel Serri, e pelo Diogo Silva. Nós somos repórteres da JPress, núcleo da Jornalismo Júnior do qual Amor e Outras Vírgulas faz parte. A edição foi feita pelos repórteres Beatriz Haddad, Felipe Bueno, Diogo Silva e Gabriel Reis, com a direção de Beatriz Passinato, Gabriele Luz e Mariana Rossi. Desejamos boas-vindas ao Amor e Outras Vírgulas, obrigado por acompanhar essa história, até o próximo episódio e um feliz Dia dos Namorados.